psicologia transpessoal, Jesus é o grande terapeuta de almas, o grande médico de todos os tempos. Ele é o arquétipo, né, da humanidade. E o que quer dizer arquétipo? Arquétipo quer dizer o modelo que se utiliza como exemplo, né, aquele padrão. E Jesus é o arquétipo da humanidade, né? E Carl Gustav Jung, o grande psicoterapeuta suíço, ele já abordava essa questão do Cristo manifesto, né? Ser uma referência para nós. Então, Jesus, ele é o nosso modelo e guia. E a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 625, que Kardec fala dos espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? O homem aqui é como a humanidade, né? Para lhe servir de guia e modelo. A resposta é Jesus. Não precisa nem explicar, né? Então, modelo é aquele que eu quero copiar. E guia é aquele que eu quero seguir. E Jesus é o modelo. E por que ele é o modelo? Porque todos nós vemos e sabemos dos ensinamentos de Jesus que ele é o modelo de todas as virtudes. Então, ele realmente é o modelo que nós queremos copiar, né? Trazer para nós os seus ensinamentos. E todos nós somos criados para fazer essa trajetória evolutiva, nos tornando, em cada existência, um ser melhor, né? Então, esse é o propósito de nós estarmos aqui encarnados hoje, de nos melhorarmos como ser, né? E todos nós trazemos dentro das nossas consciências as leis morais, né? Então, a pergunta do Livro dos Espíritos 621, onde está escrita as leis de Deus? Na consciência. Então, essas leis estão gravadas nas nossas consciências, e toda vez que eu tenho uma atitude contra essas leis, eu crio conflitos, né? Então, e toda vez que eu me acerto com as leis, eu fico bem, eu me livro desse conflito, né? É como se eu estivesse andando aqui no meio-fio, né? Eu estou dentro da consciência. Se eu escorregar, eu crio conflito, porque eu saí desses padrões, né? E na pergunta no Livro dos Espíritos 614, que se deve entender por lei natural, que se pode entender por essas leis morais, as leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência. Então, a resposta é: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta, né? Então, às vezes a pessoa fala, ai, eu não sei, eu estou sofrendo muito, e aquela revolta, porque não está se equilibrando dentro das leis, porque quando nós nos revoltamos contra Deus, nós se afastamos dele, né? E aí a gente se revolta, cria vários conflitos que muitas vezes perduram por várias reencarnações, né? Então, o convite de Jesus é maravilhoso, porque ele nos faz esse convite para que nós possamos avançar como seres na nossa escala evolutiva. Então, o grande objetivo de termos a presença de Jesus em nossas vidas, a presença dos seus ensinamentos, é de nos exercitarmos as virtudes.
se nós apenas admirarmos o Cristo, mas não nos esforçarmos a transformação do nosso interior, que é baseado no ensinamento do Cristo, nós não estaremos verdadeiramente realizando o trabalho de renovação interior, que são as virtudes prática terapêutica. Então, Jesus é o terapeuta, é o grande terapeuta de almas, para os que querem realmente se transformar num ser melhor, né? E aí a gente vai, então, saber o que é conflito. O que se pode entender por conflito? Então, conflito é criar uma perturbação psíquica, uma revolta, é uma condição mental de quem apresenta uma excitação, uma insegurança, é uma ação oposta, né? Então, em outras palavras, é uma rebeldia contra as leis de Deus, né? Então, quando eu me crio esse conflito, eu realmente estou me rebeliando contra as leis de Deus. E toda vez que nós, por rebeldia ou ignorância, ou por ambas, nos negamos a cumprir o código moral, especialmente a lei de amor, que é a lei principal de todas as demais, essa lei, as outras leis estão inseridas dentro da lei do amor, né? A lei do amor é maior. Quando eu amo meu irmão, eu estou praticando a lei do amor. Quando eu faço a caridade, eu estou praticando a lei do amor. Então, todas as vezes que eu pratico alguma virtude, eu estou me conectando com essa lei de amor, que é a maior, né? E, então, essa lei do amor, ela está aqui no centro, e as outras giram em volta dela, né? São realmente inseridas nessa lei de amor, né? Então, esses conflitos, eles vão se manifestar em nossas vidas por bloqueios egóicos, né? Pelo egoísmo que às vezes eu ainda quero as coisas só para mim e nada para o meu irmão. Eu quero tudo para mim e o resto que se lixe, né? Então, o egoísta, ele vê a si próprio, né? Só para os seus. Ele não consegue ainda abrir a sua visão para o mundo que o cerca, para leis de amor, a lei da fraternidade, né? Ele não consegue ainda fazer esse movimento. Então, ele realmente está criando conflitos, né? Porque quando desencarna, as leis, elas são claras. E aí é onde vem o cobrador, que é a nossa consciência, né? A gente viu a semana passada, é o juízo, né? É ele que vai te julgar. Então, são essas consciências que elas estarão lá. A gente vê muito no Evangelho falando, se você julga, assim será julgado na mesma intensidade, porque são as leis que vão nos julgar. Essas leis que são na nossa consciência que vai ser o nosso juiz, né? As leis de Deus estão aqui. Então, quando eu chego lá do outro lado, elas são muito claras, óbvias, né? Então, nos dado, então, oportunidade para que a gente volte, reencarne, volte no corpo e refaça a nossa caminhada, né? Então, o ego, ele tem as duas facetas, né? A face mascarada e a face evidente. Então, os sentimentos evidentes como orgulho, egoísmo, raiva, ódio, ressentimento, mágoa, produz bloqueios muito evidentes e claros. Quando uma pessoa está com raiva, ela não tem como disfarçar a raiva, né?
é bem evidente quando sente ódio. Não tem como esconder, porque os sentimentos ali são muito intensos, não é? A pessoa, quando ela está com raiva, ela se transfigura, não é? Então, não tem como ser escondido. Então, essa é uma faceta evidente do ego, né? É aquela que eu não consigo esconder. E então, por exemplo, quando uma pessoa sente ódio, todo o corpo dela sente ódio junto com ela, porque tá ali, é transparente, né? E Joana, então, no seu livro Autodescobrimento, ela diz assim: muitas vezes o ser em crescimento interior sofre o efeito das energias abundantes, que é objetivo, que faz um quadro de congestão. Congestão é um acúmulo de anormal, um excesso de acúmulo de sangue nos vasos dos órgãos, vasos capilares dos nossos órgãos, dos nossos corpos. E numa região do corpo, ela se acentua mais que outra, criando problemas de doenças, né? Então, quando essas energias de sentimentos que a gente já definiu aqui, eles vão criando reação no nosso corpo físico, né? Porque a gente sabe que é o espírito pensando, ele pensa e se manifesta no perispírito, que acentuadamente com esse processo vai se manifestar no físico, né? As três coisas estão muito ligadas, né? Que é corpo, mente e espírito, né? Está muito ligado. Então, quando o indivíduo dominado pelos impulsos de violência, sobre rude controles, intenções contínuas, inteiriça, né, rigindo, endurecendo os músculos antagônicos, exigindo demasiada elasticidade desses músculos, gera atrito nas articulações ósseas, às vezes dando origem às expressões artríticas, né? E até mesmo de natureza reumatoide. Então, veja lá, né? Esse processo, quando você fica nervoso, você fica com todos os seus músculos tensos. E com esse processo se repetindo, eu vou gerando degenerações e doenças, né? Desequilíbrio no meu psiquismo que vai causa e efeito, né? A lei de causa e efeito. Então, conduzir bem essa força, ela diz, é um recurso preventivo para doenças degenerativas. Portanto, é evitável. Nós podemos evitar isso nos controlando, né? Eu assisti numa palestra do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele dá o exemplo da respiração. Ele fala, olha, a respiração, você respirar profundamente, encher os pulmões até o topo, e depois soltar essa respiração, faz muita diferença. Ela oxigena teu cérebro, ela muda a batida cardíaca, ela traz bem-estar, ela te acalma. A gente não está nem falando de remédio. Existem meditações que são só sobre essa respiração, que curam depressão. Então, a gente sabe que existem meios saudáveis, e como ela fala aqui, são evitáveis essas atitudes, né? Então, ela fala que todo indivíduo enfrenta desafios para crescer. É um processo que todos nós passamos, não é? Nós estamos em busca desse aprendizado.
Então, a própria existência terrestre é um permanente convite para esse esforço. E a melhor solução para enfrentar o problema é tentar resolvê-lo na sua fonte, evitando-se atitudes que os postergam, né? Porque muitas pessoas, não vou, depois eu vejo isso, depois eu resolvo isso, ou então põe uma tampa ali, né? E deixa ali. O problema não foi resolvido, né? Então, ela fala que evitando-se atitudes que postergam, trazendo de volta mais complicado. Porque você não resolvendo aquilo, o problema não foi solucionado. Ele está se complicando, né? Então, a gente tem que ter essa coragem, a gente tem que ter essa abertura e ir realmente resolver o problema, né? Daquilo que a gente entende, né? Porque muitas vezes nos falta ainda a condição de saber o que é o certo e o errado, porque nós ainda não atingimos o nível de ter essas virtudes, né? Então, às vezes, muitas vezes, o egoísmo, o orgulho, a máscara do ego ali, né? E ela nos apresenta a situação de uma outra forma. Então, muitas vezes, até eu lidar com aquele problema é difícil por causa da condição que eu ainda tenho, que eu ainda vejo, o outro, né? Então, a gente vê como não é fácil, né? Mas é um exercício que a gente vai se autoconhecendo e através desse autoconhecimento você vai saber o que é o ego querendo aqui se passar por uma coisa que lá no fundo vai falar, não, isso é o meu ego, não é isso, não posso, não é isso que eu quero, né? Está trazendo uma outra situação ali, então a gente vai se conhecendo. Então ela fala que o indivíduo imaturo sempre adia soluções, da ilusão de que amanhã as possibilidades serão melhores do que as de hoje, fugindo ao enfrentamento com a consciência e o dever. Então, ela fala que suas vitórias são conseguidas através do mecanismo da deslealdade, da conduta incorreta, que lhe permite sorrir da forma como lubridiam os demais. Ele faz as coisas erradas e acha, passou a perna no irmão, no próximo ali, e acha que aquilo é maravilhoso, saiu vitorioso, né? Olha lá como eu consigo fazer essas coisas. Olha, a gente vê muito isso, né? As pessoas contando vantagens e causou no nosso irmão. Então, ela fala, em verdade, porém, enganos que a si mesmo, porque o compromisso retorna-lhe sempre para a necessidade de regularização. A vida vai cobrar, porque toda vez que eu causo um sofrimento no outro, eu vou ter que experimentar para que eu possa saber o quanto é que doeu lá no outro, não é? São as leis de causa e efeito que elas vêm cobrar. Não adianta. Nós estamos inseridos nessa lei. Aliás, é uma lei que rege o universo, lei de causa e efeito, né? E nós somos inseridos nesse. Então, da mesma maneira, toda vez que eu fizer o bem, essa lei também vai vir me auxiliar, o bem vai voltar para mim. Eu vou estar em equilíbrio com essas leis, eu vou ter paz dentro de mim. Então é lindo e maravilhoso quando a gente entende esse mecanismo que ninguém faz mal para ninguém. O mal que eu faço para o outro é o mal que eu faço para mim mesmo, né? Porque tudo isso vai voltar para mim. Então, se eu estou tirando vantagem de alguém hoje, a lei um dia vai cobrar. Alguém vai bater na minha porta
e vai aplicar a mesma intensidade às leis, aquilo que eu impus lá, né? Então, quando a gente tem essa consciência, nós já nos policiamos. Não, é isso que eu quero para mim? Se é bom para mim, então eu faço para o outro. Porque se não for, não faça. Porque eu vou estar fugindo dessa lei que é a lei do amor, né? A lei que rege o universo. E, por fim, Joana nos fala do perdão. No seu livro Autodescobrimento, ela fala qualquer indivíduo que se envolveu no passado próximo, sem problemas e erros, certamente gerou também simpatia e agiu corretamente, porque ninguém é só erro. Nós também temos acertos, nós também temos coisas boas dentro de nós. Então, ela fala, no passado próximo, certamente gerou também a simpatia, tem amizade, tem amigos, tem uma coisa boa ali, né? Ele não é só o erro. Então, ela fala, se agrediu e infelicitou pessoas, no entanto, simultaneamente entendeu e amou outras, produzindo vínculos de afeição e cordialidade, mostrando que se eu realmente feri alguém, mas eu também consegui trazer afeições e cordialidades com o outro, mostrando que nós todos temos sentimentos bons. Às vezes, nós não usamos, às vezes, nós não deixamos aflorar esses sentimentos, né? Deixamos que os outros cubram, afoguem esses sentimentos, mas eles estão lá, né? Então, o auto-perdão, ela diz, ninguém há destituído de valores positivos e conexões emocionais generosas. Todos têm. E ela fala do auto-perdão, é uma necessidade para luarizar. Luarizar significa se banhar com a claridade da lua. Então, aquela luz da lua, ela usa aqui um tema muito poético, né? Se luarizar. O auto-perdão é uma necessidade para luarizar a culpa, para banhar com claridade que a lua tem esse sentimento de culpa, né? Tratando com amor. E ela diz o que não implica em acreditar agido corretamente. Então, o auto-perdão, ele se faz necessário para a gente se auto-iluminar, mas eu ter a consciência que eu errei. Sim, eu errei. Sou espírito em evolução, mas eu aprendi com erro. Se eu fiz algum mal, eu vou reparar, eu vou fazer o bem, para que se apague o mal que eu fiz, não é? Então, é esse mecanismo que nos equilibra com a lei. E ela disse, significa dar-se oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação da própria estruturas, que deverão ser fortalecidas. Então, graças a essa compreensão, torna-se mais fácil o perdão dos outros. Porque se eu não tenho perdão comigo, eu não consigo sentir esse sentimento. Eu não conheço esse sentimento que está adormecido aqui. Então, quando eu começo a ter esse auto-perdão comigo, que eu já sei como é o mecanismo, eu vou perdoar o outro também. É interessante, né? Porque a gente primeiro tem que fazer aqui para depois exteriorizar, né? Então, ela fala sem discussão dos fatores que geraram o atrito com imediato, natural, ouvido do incidente. Então, ela diz que logo depois faz-se
inadiável trabalhar a culpa, corrigindo os ressentimentos, caso haja sido a vítima ou o algoz, porque muitas vezes eu posso fazer um mal e ter consciência de culpa, né? Aquela culpa ficar ali me remoendo, eu posso muitas vezes ter sido vítima, não é? E ali eu não perdoo. Então, o convite é para os dois, não é? Porque hoje eu estou na posição de vítima, mas eu posso, amanhã eu já estive em condição de algoz, né? Estamos todos na caminho da evolução, né? Todos aprendendo, né? E então eu termino a minha reflexão aqui, e os livros que eu usei foram dois, Vida, Desafio e Solução, né? Esse livro aqui maravilhoso, e Autodescobrimento. Então, foram os dois livros que eu deixei. Então, agora eu passo a palavra para o nosso amigo, querido amigo Sérgio. Obrigado, Ângela. Muito obrigado pela reflexão. Muito boa mesmo. Muito interessante. Então, nosso tema de hoje é meditação e visualização, que foi inspirado no capítulo 11 do livro também, mesmo livro que a Ângela tirou, não é? A mesma fonte, que é Vida, Desafio e Soluções, e também um livro de um doutor, com um doutor PhD, não é? Tem doutorado, além das licenciaturas, ele tem doutorado em física quântica, em neurociência, biologia molecular, quiroprata. Eu só tenho o livro dele, eu não tenho o livro da Joana, porque o livro da Joana está no PDF. Então, é muito bom quando a gente percebe que a ciência vem agora provar certas coisas que o Espiritismo já revelou, não é? E continua a revelar já há muitos anos, mais de um século, né? Quase 2 séculos. Vamos caminhando para 2 séculos. Então, é muito interessante. E, Joana, vamos primeiro, então, refletir sobre a própria palavra meditação, não é? Meditação, segundo o sânscrito, que é uma das línguas mais antigas, né? O sânscrito, nasceu na Índia, não é? Eram os Vedantas, que na altura, o Veda, né? O livro dos Vedas, que é dos Vedantas da Índia, que o hinduísmo, a religião hinduísmo pertence, e eles definem a meditação como cultivar o ser. E há várias definições sobre meditação, mas eu gosto muito dessa ideia de cultivar o ser. Imagina o que é o ser, né? Nós, seres espirituais, espíritos imortais. Como é que se processa a evolução nossa? A gente sabe que o atributo do pensamento é o atributo principal do espírito. É no pensar que nós evoluímos. Por quê que é no pensar? Porque o pensamento ele é imaterial em termos objetivos. Ele tem ponderabilidade quando ele é denso, quando ele é molécula, mas ele adquire quintessência quando ele é partícula. Ou seja, o pensamento, ao aproximar-se da fonte de energia divina que é Deus, ele quintessencia-se, ou seja, ele adquire leveza. Mas quando ele é materializado com os sentimentos que a Ângela descreveu, de ressentimento, mágoa, ele brutaliza-se, ele fica muito molecular, ele fica denso. E nós sabemos, não é? Então, o ser, o solo, vamos dizer assim, vamos fazer uma analogia de meditar e cultivar o ser, a partir dessa definição do sânscrito. Vamos dizer, então, que o agricultor, ele
ele utiliza-se do solo para plantar. Então, o que é o solo? Vamos dizer que o solo seja a nossa mente. A mente, nós sabemos que a sede dela é no perispírito. Então, sendo o solo a mente, o que existe no solo? Pensamentos. Pensamentos são sementes plantadas no solo da mente. Quem é que planta? O agricultor. O agricultor somos nós. Por isso que, muito lindamente, Jesus é, como a Ângela falou, ele é o arquétipo. Ele é o divino agricultor. Ele é o divino jardineiro. Porque ele representa aquilo que nós queremos também plantar em nós. Mas ele já é. E nós estamos a caminho de tornarmos aquilo que, em essência, já temos em nós, que é o amor. Mas por que ele já tem em nós? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, nós temos, como imagem e semelhança de Deus, somos criaturas, co-criadores, nós temos a capacidade de co-criar e temos o amor em essência em nós. Mas nós viemos para o mundo físico para manifestar esse amor, que é em essência. Muito bem. E um dos processos é trabalhar o ser interior, esse ser invisível que não se vê, mas que se sente. Sente através de um pensamento, corresponde a uma sensação. Toda vez que nós temos pensamentos, acompanha-nos no corpo físico, perispiritual e depois no físico, sensações. Quando os pensamentos vão contra quem nós somos em essência, eles produzem sensações desagradáveis. Acontece que muitas vezes nós acostumamos a sentir emoções que nós chamamos negativas, não é? Que fazem parte do processo evolutivo. Nós acostumamos, e como a Ângela mesmo falou, muito bem, essas emoções, quando elas repetem-se, elas adquirem no corpo densidade, intoxicam as células e manifestam-se como doenças, que são desequilíbrio entre aquilo que nós somos, em essência, e aquilo que nós apresentamos, que é o ego, o comportamento, o pensamento. Então, voltando para a meditação seria cultivar o interior. E o interior o que é? Nós falamos em espiritismo a palavra reforma íntima. Veja bem, tem um re, mas tem uma forma. A forma é um produto do íntimo. Porque como a reforma ela é íntima, onde é que é esse íntimo? O lugar mais íntimo que tem é no pensamento. É o mais íntimo que nós podemos chegar. Por quê? Porque é onde tudo nasce. E no pensamento começa o nosso processo de cocriação. Mas aí entramos num terreno riquíssimo, infinito, porque a liberdade a 100% só existe no pensamento. Fora dele, nós estamos todos condicionados. Mas essa liberdade, ela não é muito real, porque depende do que eu penso, porque eu posso aprisionar-me no pensamento. Então eu não gosto de liberdade? Pois não. Enquanto eu não aprendo a conhecer-me a mim, e quando eu digo conhecer-me a mim, isso implica que eu vou ter que entrar para dentro desse ser e encontrar essa essência. Como a Ângela falou muito bem, as leis divinas, as leis de Deus, estão inscritas na consciência. Mas isso é uma metáfora, não tem nada escrito dentro de nós. O que existe é uma orientação do que nós somos, dos seres que nós somos, em potencial. E é uma entropia divina, porque isso chama-nos à evolução. Nós viemos aqui no plano físico para descobrirmos a alegria de cocriar com Deus. A alegria, não a tristeza, a alegria, porque nós só temos razões para ser alegres. Então, a meditação, Joana diz que a meditação é um dos recursos mais eficazes para nós conhecermos. E as palavras de Joana são as seguintes: sugerimos que o indivíduo procure
Desculpa. Joana diz, primeiro, entre os muitos métodos existentes, somos do parecer que a meditação, destituída de compromissos religiosos ou vínculos sectaristas, mas mais como terapia que outra condição, oferece os melhores recursos para a incursão profunda. Joana fala os melhores recursos. Veja bem, ela qualifica como melhores para a incursão. A gente faz muita excursão, né? Excursão é fazer uma excursão fantástica, mas aqui a proposta é incursão. Porque parece que a pessoa, às vezes, sinto um tédio, é um tédio a minha vida, mas não deveria ser, porque nós temos uma riqueza para descobrir dentro de nós. E a incursão, e uma excursão com incursão é muito mais rica, com conhecimento. Quando nós viajamos para fora, com conhecimento, com cultura, com informação, com conhecimento de causa, não é? Curtimos muito mais até a viagem exterior. Quanta gente vai aborrecida para o Egito ou vai aborrecida para a Grécia, não sabe nada do que está vendo e acha, não achei nada, só vi um monte de pedras, pedras e pedras. Ah, mas tem história? A história da humanidade? Então, a incursão é nós encontrarmos a nossa identidade espiritual e a capacidade de nós adquirirmos conhecimento sobre a vida, sobre as ciências, porque tudo é um investimento do ser, do espírito imortal. Por isso que nós temos reencarnações, né? Nós viemos várias vezes e muitos conhecimentos que adquirimos, nós nem utilizamos nesta encarnação presente, mas está em nós, está no arquivo perispiritual, está ali. Então, muito bem, Joana diz então, profunda, incursão profunda. Ela diz que é profunda, porque, claro, não tem fim essa incursão. Imagine quantas reencarnações nós tivemos, quanto conhecimento não adquirimos, não é? Mas não manifestamos todos nessa presente reencarnação. Então, vamos imaginar o seguinte no processo da... Vamos entrar depois na meditação, vou falar um pouco mais sobre o que é e o que ela objetiva. Mas antes eu queria continuar essa analogia do cultivar, que seria a meditação cultivar o ser. Quando cultivamos um solo, o objetivo é ter frutos, adquirir os legumes, que é um estado de maturação do início da semente, não é? E semelhante, quando nós utilizamos a meditação, vamos pensar o seguinte, 3 aspectos do ser. O nosso cérebro físico, vamos dizer que ele é um hardware. O hardware é a parte que nós sabemos dura do computador, a mecânica em si. O cérebro é o hardware. Mas dentro dele, se nós cortarmos um cérebro, se cortarmos todo o cérebro de todos os humanos na Terra, não vamos encontrar nada diferente no cérebro. Nada. Todos eles têm circunvoluções, hemisfério direito, esquerdo, cerebelo, etc. Mas onde é que está a diferença? Nos circuitos eletromagnéticos, que no caso dos neurônios é as sinapses, é as ligações que os pensamentos produzem no cérebro. E isso não se vê. Isso é elétrico e é magnético. É elétrico porque é elétrons. As células têm elétrons, moléculas. Então é um sistema sofisticadíssimo. Quando nós temos um pensamento, nós temos ali um programa. Todos nós fomos educados, recebemos noções sobre a vida através da religião, da educação, da escola, depois na sociedade, com os amigos. Essa informação armazenou-se no perispírito e no cérebro e hoje comanda a nossa maneira de pensar. Por isso que nós falamos que pensar nem sempre somos livres, porque somos condicionados àquilo que acreditamos. Se eu acredito que o homem não chora, se eu aprendi, que não é muito comum, que mulher é sempre frágil, isso é uma crença. Isso pode vir a limitar-me as minhas capacidades, se eu for homem ou for mulher. E assim nós temos muitas crenças. Essas crenças são consideradas programas. Program. São elementos não materiais, porque são conceitos que são armazenados no cérebro, no hardware, mas são software, são programas. Eu posso mudar.
Eu tenho a liberdade. Mas quem sou eu? Eu sou o programador? Ah, eu sou o programador. Então, eu posso criar novos programas? Posso. No Espiritismo, nós temos, por exemplo, conceitos novos. Quando a pessoa não conhece e passa a conhecer o Espiritismo, e ela tem interesse em estudar, ela revê os seus conceitos sobre a vida. Ela revê. O que ela está revendo? Programas antigos que estão no seu cérebro, no seu perispírito, nessa encarnação? Estamos a falar. Porque não podemos falar de todas as encarnações. Estamos a falar dessa que interessa. Interessa-nos a nós essa experiência física, esta vida. Porque é nesta que nós viemos fazer a mudança que diz respeito à nossa condição evolutiva no momento. Não é? E há muita informação para esta, porque muitas outras reencarnações estão compactadas, aspectos que nós chamamos inclinações. As inclinações são programas também. São programas. É o que eu acredito. Como a Ângela estava a falar, muitas vezes nós não temos a noção do certo e errado. Nós agimos porque nós achamos que aquilo é certo, ou porque nós temos um objetivo, um interesse, e nós dizemos, não, essa é a única maneira de eu conseguir atingir o que eu quero. Muito bem. Mais tarde, como diz o Evangelho, para conhecer uma ação, espere primeiro pelas consequências da ação. Só assim nós podemos fazer uma avaliação correta sobre a qualidade de uma ação. Até vir a reação, nós não podemos avaliar. Porque a reação são os frutos. Por isso que se diz, a sementeira é opcional. A semeadura, o semear é opcional. A colheita é compulsória. Porque a gente semeia o que plantou. Ninguém semeia em seara alheia, como diz Joana. Muito bem. Então, essa analogia é muito interessante, percebemos. Cérebro, hardware, programas, crenças, pensamentos crônicos, conceitos, filosofias, software. São programas que nós absorvemos através das reencarnações, desta reencarnação atual. Muito bem. Esse tema é interessantíssimo. Eu me sinto como uma criança, assim. Vamos degustá-lo, porque é tão interessante. No capítulo 11 do livro Vida, Desafio e Soluções, Joana continua e fala sobre respiração. Ela sugere o seguinte na meditação, que a Ângela mencionou sobre respirar. É interessantíssimo isso. Ela diz, sugerimos que o indivíduo procure relaxar-se ao máximo. Relaxar o corpo físico, mas quem relaxa o corpo físico é a mente. Veja bem, a gente presta atenção no corpo para perceber o quê? Para chegar ao pensamento, porque o corpo ele está parado, ele é ponderável, é medido, existe ele é um objeto de pesquisa, enquanto que o pensamento, se a pessoa não está acostumada a meditar, a relaxar, ela não consegue, porque o pensamento não deixa, não é? Parece até que alguém está a pensar por nós. Então, Joana sugere a postura não é importante, é só encontrar um meio compatível com a pessoa e as resistências psicológicas. É ideal que se tenha em mente a boa respiração. Joana disse. O que é a boa respiração? A Ângela falou-nos muito bem. A boa respiração é quando nós, lentamente pelas narinas, inspiramos o ar até encher o pulmão e soltamos lentamente com os lábios entreabertos pela boca. É o ideal. Isso é um processo que a pessoa pode vir a desenvolver e praticar, a prática, ela vai chegando a esse. Mesmo sem meditar, a pessoa pode observar o ato de respirar. E Joana continua, é sempre ideal que tenha em mente a boa respiração como forma de eliminar o gás carbônico dos pulmões por deficiência respiratória, ou seja, a deficiência respiratória parece ser uma prática comum entre nós. Agora é incrível, toda vez que nós estamos sob
a influência de emoções negativas, ou seja, vejam bem, pensou negativo, teve uma emoção negativa. Muitas vezes a gente diz assim, mas eu tenho razão, porque aquela pessoa me fez aquilo. Mas a razão não tira o mal-estar. Razão é uma coisa, estar bem é outra. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu tenho razão de estar me sentindo assim indignada. Tem razão. A razão nós próprios definimos. Qual é a nossa razão? Agora a questão é a seguinte, essa razão vai me deixar em paz ou não? É isso que nós temos que perguntar. Eu prefiro ficar em paz ou ter razão? Então, quando eu penso negativo, eu sinto negativo. A minha respiração, ela fica irregular. Por quê? Porque a busca da boa respiração é a busca do contato com aquilo que nós somos. Ou seja, aquilo que nós queremos ser. Nós queremos ser pessoas relaxadas, pessoas que aproveitam, que oxigenam, que buscam uma saúde holística. Mas nós temos um processo que é a respiração, e é uma dualidade a respiração, porque ao inspirar, eu absorvo oxigênio, e ao expirar, eu elimino o gás carbônico. É sagrado, porque ao fazer isso, eu estou mantendo a vida. Várias coisas estão a acontecer ao mesmo tempo. Eu estou mantendo a saúde das células, eu estou oxigenando o meu cérebro para melhor pensar, para melhor raciocinar. Eu estou a equilibrar o meu sistema endócrino. Eu estou a absorver energia do ar, que vai me servir para a minha vida física. É sagrado a respiração. E o processo em si tem uma coisa linda que se chama confiar. Quando eu fico ansioso, eu paro de respirar. Quando eu fico colérico, eu paro de respirar. É um pequeno ato de suicídio que nós já temos em nós. Vai voltar à vida? Não, não vai. Nós estamos aqui para tomar consciência de vários aspectos da nossa existência. Agora estamos a tratar da meditação, porque nela existe vários aspectos. É uma simples palavra, meditação. Medita a ação. Antes vem meditar, depois vem ação. Mas essa palavra é muito rica de reflexões, como toda a nossa vida é. A nossa vida é sempre rica de reflexões, quando nós temos essa maneira de olhar a vida. Então, Joana diz, procure relaxar-se ao máximo, e ela dá uma outra sugestão, iniciando a concentração em determinadas partes do corpo. Isso é para o neófilo, como se fala, né? Que é nós, que somos neófilos, que somos estudantes disso tudo, né? Porque isso tudo é maravilhoso, nós estamos num processo de conhecer todo esse mecanismo de auxílio dos amigos espirituais através dos livros, e depois a prática nas nossas vidas, que é o mais importante, que às vezes demora muito tempo a gente trazer para nossas vidas e dizer, poxa, mas isso é tão bom para nós. Pois é para praticar, é para nós usufruirmos e ver, epa, isso funciona muito bem, claro que funciona. E nós, às vezes, demoramos algum tempo para pegar a leitura, e trazer para a vida, mas tudo tem o seu tempo. Então, Joana diz, concentração em determinadas partes do corpo, a saber, no couro cabeludo, na testa, nos olhos, cerrados de preferência ou não, conforme a pessoa sentir-se melhor. Descendo da cabeça até os dedos dos pés. Muito bem. Agora vamos ver sobre a questão dos olhos cerrados. A neurociência hoje nos diz que quando nós cerramos os nossos olhos, 80% da informação do ambiente para de entrar dentro de nós, do nosso cérebro. Então é muito bom fechar os olhos. Quando nós oramos, normalmente fechamos os olhos. Quando ficamos muito felizes, fechamos os olhos. Por que será? Quando meditamos, fechamos os olhos? Porque nós queremos sentir a emoção interior elevada. E para sentir, não precisamos da visão exterior. Aí há uma analogia do cego, que o cego é mais propenso a encontrar a Deus, porque ele tem que encontrar uma luz dentro dele, porque a visão foi tirada pela vida, naquela existência física. Então, existe uma luz interior? Claro que existe.
Então, a neurociência diz que 80% do campo de informação absorvido vem da visão. E Joe Dispenza, este doutor, na página 204 do livro dele, ele diz uma coisa fascinante, que eu não consigo ver, porque está muito escura essa casa. A luz parecia muito boa até anoitecer, mas agora ela ficou um pouco mais... Vamos ver se eu consigo dar mais luz. Não. Ele diz assim, se eliminarmos os estímulos do mundo exterior fechando os olhos e ficando em silêncio, diminuindo as informações sensoriais, os 5 sentidos, né? Nós somos seres extrasensoriais. Nós temos o 6º sentido. Nós, seres espirituais. Nós estamos no mundo físico, temos os 5 sentidos que são muito importantes, mas nós temos um 6º sentido, que convém a nós desenvolver. E nesse não precisa a visão. Então, Joe Dispenza diz, pondo o corpo num estado de imobilidade e deixando concentrar-nos não no tempo linear, deixando sem o tempo, ficando apenas consciente de como estamos a pensar e a sentir. Olha só, é uma incursão, como Giovanna disse. Eu vou passar a prestar atenção em mim, porque eu sou um ser que penso e sinto, e muitas vezes a vida, a sobrevivência, não me colocam em contato com este ser. A nossa parte mental, emocional, é muito maior do que nós pensamos. E comanda-nos, muitas vezes. É a nossa inconsciência ou subconsciência. Então, veja bem, estamos chegando, então, no interesse do que é, da importância de meditar. E se prestarmos atenção aos estados inconscientes da mente e do corpo, nos familiarizarmos com esses estados, com os programas inconscientes, que nós comentamos, os programas inconscientes, automáticos, até eles se tornarem conscientes, estaremos a meditar? Ele faz uma pergunta. Sim. Conhecermos a nós próprios é meditar. Ah, então entramos no livro dos Espíritos. Qual é a melhor forma da pessoa se mudar? É conhecer-se a si próprio. Mas eu sou muita coisa. Eu não sou o Sérgio, eu estou o Sérgio. Eu trago inclinações que às vezes é difícil de eu lidar. Tendências, pensamentos crônicos, hábitos, comportamentos, reações. É um mundo dentro de mim que no interrelacionamento humano nem sempre eu consigo ter uma boa avaliação sobre a minha pessoa. Pois. Então convém que eu conheça este mundo da sombra, e este mundo está numa camada chamada subconsciente, para não entrarmos no inconsciente, que é mais profundo. O subconsciente é onde estão os programas que comandam-nos à ação. Inclusive, os pensamentos que nós temos, muitos deles, são pensamentos crônicos, que já adquiriram uma forma pensamento. É quase como um piloto automático. E nós queremos acordar dessa inconsciência, nós queremos ser seres conscientes, mas existe um caminho. E o caminho não é excursão, é incursão. Porque a identidade que eu quero encontrar, é como a Ângela falou, é do modelo e guia Jesus. É o arquétipo do amor, é o arquétipo da luz, é o arquétipo da realização, da satisfação, da alegria, mas também da profundidade. Porque há entre a nossa consciência e a nossa subconsciência um elo perdido, que depende da vontade, depende da persistência, depende do querer. Querer. Eu quero mesmo? Quero. Eu quero ser feliz? Quero. Então, para ser feliz, há cláusulas, há condições. Até eu descobrir essa felicidade que ninguém rouba, que os ladrões não roubam, que a ferrugem não enferruja, que as traças não comem, como Jesus, os tesouros dentro de mim, eu tenho que penetrar para dentro de mim. E a meditação, Joana diz, assim como a oração, é um recurso muito
muito, muito bom, muito útil. Porque há um silêncio, há um recolhimento, há um abandono do mundo, desse mundo que tanto exige de nós, mas que não nos dá o que nós precisamos. Não nos dá. Porque para nós encontrarmos o que nós precisamos, nós temos que entrar dentro de nós. E isso é um processo que começa e não termina, porque a evolução é infinita. Ele continua. Então nós temos que encontrar um meio de fazer as pazes com este processo, este momento atual, esta reencarnação. Esta é a oportunidade que nos foi dada. Esse é o tesouro maior, esta reencarnação. Muito bem. Isso é simplesmente fantástico. Ângela, é tão bom falar sobre essas coisas. Qual seria, então, o objetivo da meditação? É incursão, como Joana disse, na estrutura da dinâmica dos pensamentos. Imagina um prédio pronto. Aquele prédio, para ser construído, se ele tiver 30 andares, ele precisa ser construído pelo menos 10 andares de subsolo, em termos de estrutura. Nós não vemos, mas é a estrutura. Então, os pensamentos, eles têm estruturas perispirituais. Eles têm, no tempo, a sua causa. Assim como tem as nossas disputas, as nossas querelas, elas têm as suas estruturas. E para nós chegarmos, desfazermos, diluirmos isso, nós temos que primeiro conhecer quem nós somos. Conhecer esse mundo interior nosso, de onde vem todo o resto. Todo o resto vem desse mundo interior nosso. Então, o objetivo da meditação era encontrar, como a Angela falou, os pensamentos conflitivos. Aqueles que estão a causar a nossa inquietação, as nossas angústias, os nossos ressentimentos. Eles variam conforme o dia. Às vezes aceleram, às vezes ficam mais calmos, mas estão ali. Não nos deixaram, porque faz parte do nosso processo evolutivo. Não é? Muito bem. Neste livro, que Joe Dispenza fala, que chama-se Como Criar um Novo Eu, em inglês não é esse título. Em inglês é Breaking the Habit of Being Yourself. Não interessa, porque a tradução é Como Criar um Novo Eu. Ele fala na página 228 uma coisa interessantíssima. Que eu vou ler para vocês. A meditação abre a porta que separa a mente consciente da subconsciente. Veja bem, a porta. Meditamos para entrarmos no sistema operativo, nos programas mentais, os clichês que Joana fala mentais, do subconsciente, onde residem todos esses hábitos e comportamentos indesejados. E o alterarmos para modos mais produtivos que nos sirvam a nós próprios. Então, quando nós falamos de mente, obviamente nós falamos de perispírito, mas a mente é separada, né, como nós já falamos, em mente consciente, que é aquilo que eu decido fazer a cada momento, mas quem manda é quem está nos bastidores, que é a mente subconsciente. Por isso que muitas vezes nós temos reações que traem-nos. Eu não queria falar aquilo. Foi uma reação, foi um impulso, eu senti-me mal. Pois, mas é subconsciente. Eu acho, a minha opinião, que nós estudarmos o subconsciente é um gesto já é uma busca de humildade. Para nós sabermos aquilo que comanda-nos muitas vezes a atitude e nós não sabíamos antes. Nós brigávamos conosco, brigávamos com o outro. Nós temos que só aprender o mecanismo, saber como é que funciona, que está ali, que pode ser, sim, trabalhado com muito amor e carinho, como a Angela falou, com autocura, com auto-amor, com auto-perdão. A gente deve trabalhar isso. E há, obviamente, ajuda para isso. Eu sugiro que nós façamos um intervalo agora, e na próxima vez, Angela, depois me diga o que acha, eu falo a metade disso, porque isso é muito rico, essa temática.
é muito rica. E para aproveitarmos bem, eu dividiria a próxima e depois falo o que acha, Ângela. Sim, perfeito. Parte 2. Parte 2, exatamente. Porque Muito material interessante. aqui, tem material ainda. Porque, Sérgio, esse inconsciente seria o ego? O ego, ele é a parte da inconsciência, sim. O inconsciente propriamente não é o ego, porque como você falou na sua reflexão, nós temos coisas muito boas no subconsciente, da própria educação, conceitos, e tudo que a gente aprende novo hoje, com a consciência que nós temos, já é melhor escolhido. Nós estamos escolhendo melhor os sementes que nós estamos a plantar, e já é subconsciente. Então, nós já vamos atrair situações de vida, pessoas, que já é resposta desse processo de consciência. É a tal coisa de ação e reação. Mas o ego, claro, ele aproveita-se, não é? Vamos dizer assim, é uma palavra, aproveita-se. O ego é a resposta imediatista àquilo que nós ainda não conseguimos entender, não é? Então ele está ali para nos ajudarmos. Parece que não ajuda, às vezes parece que atrapalha. Mas quando nasce a consciência, o ego é iluminado. E ele funde com o céu. Ele perde aquele fator de inconsciência. Mas quando não há inconsciência, ele domina-nos e temos as reações. E nos arrependemos. O Eckhart Tolle, no seu livro fantástico, que Divaldo, inclusive, mencionou uma vez, fabuloso, que eu recomendo toda a gente, ele diz, quando a pessoa começa a tomar consciência do seu ego, ela já começa a tomar consciência da inconsciência. Já é bom. Já é um bom passo. Porque quando ela não tem consciência, ela sente a dominação, reage, tem impulsividade, arrepende-se, e fica naquele ciclo de sofrimento. É o nosso caso. É o que a Joana fala da consciência de sono, né? Exatamente. Adormecida. Exatamente. Nós temos aspectos disso. Não faz mal, é o nosso processo evolutivo. Não adianta brigar com o processo. É amar-nos, iluminar-nos, como você falou, para que nós tiramos esse aspecto de sofrimento, de silício, de bater-se. Não é assim que é a mudança. A mudança não vem com essa violência. É Jesus. É verdade. Não. É amor. Para nós, para os outros, para todos. Fantástico, querido.